Bom dia, galera tricolor, mais uma vez aí Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Galera, chegamos, Fluminense e Lanús. Jogo duro, jogo difícil, mas o Fluminense precisa virar esse jogo. O Fluminense está perdendo de 1 a 0, né? Agora nós temos 90 minutos para virar esse jogo e sair classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Vamos falar desse jogo aí já já. Antes de tudo, não esquece daqui, ó, Live Pix, manda sua mensagem, valeu? Dá em cima, dá o like, aperta o sininho, se inscreve no canal. Vou resolver, tá, pessoal? Hoje eu prometo aí tentar resolver esse problema aí. Tem muita gente me falando: pô, Marquinhos, tô dando like, não tá indo, tô mandando mensagem, não tá indo. Gente, não sei o que é, já tentei, já configurei, mas vou resolver. Muita gente assistindo, mandando like, querendo participar, e tá aí, tá dando problema, mas eu vou resolver, valeu? A rapaziada que tá me falando aí, Sandrinho, o Renatinho, a galera que falou aí comigo aí que, ó, tô dando like, não tá indo, vou tentar resolver hoje isso aí. Tá difícil, a gente tá tentando levantar o canal, mas tem uns probleminhas aí que tá acontecendo, mas a gente vai resolver isso hoje, se Deus quiser. Continua participando, dando like, daqui a pouco vai estar tudo resolvido. Valeu, galera? Vamos participar aí, comentar quanto vai ser o jogo, como é que o Fluminense passa hoje, quanto o Fluminense ganha. Comenta aí, vamos ver se vai aparecer suas mensagens aqui. Pelo menos eu quero saber se as mensagens estão vindo, porque tem alguém já reclamando a opção de coisa aí. Mas vamos lá que a gente vai tentar resolver esse probleminha aí, valeu? Esquece não, voltamos já. É isso aí, galera, ó, hoje é dia, tá, desse jeito aí, ó, do jeito que tá Maracanã aí, que você acabou de ver agora, provavelmente hoje vai estar mais ou menos assim também. Acredito que vai dar mais de 50 mil pessoas no Maracanã hoje, tá, que hoje é decisão pro Fluminense, o Fluminense precisa ganhar, é terça-feira à noite, não interessa, mas acredito que vai dar muita gente no Maracanã hoje. Se eu não estivesse trabalhando, eu estaria lá, com certeza. Fluminense e Lanús hoje. O Fluminense precisa de ganhar de 2 a 0. Eu, meu placar, já vou falar de cara: 3 a 0 Fluminense. 3, na minha opinião, 3 a 0 Fluminense. Hoje Renato Gaúcho não tem esse negócio que ele tá fazendo aí, tá ficando com medo de jogar bola. Vamos falar do jogo passado, né, gente? Pelo amor de Deus, que joguinho ruim. Que joguinho ruim, Fluminense Vitória. Renato Gaúcho mais uma vez. Sério, sinceridade, cara. Não sei o que passa na mente de Renato Gaúcho. Torcida do Fluminense não entende mais ele. Jogo ridículo, jogo horrível contra o Vitória. O Fluminense com um homem a mais, tá? Ele insistiu com o negócio de 3 zagueiros. É umas coisas de doido, umas coisas que ele pensa aí que não dá pra passar na mente dele. Agora são 3 volantes todo jogo 3 volantes. Até o Fluminense jogando em casa. O Fluminense foi jogar contra o Lanús lá fora. Ele insistiu com 3 volantes. O Fluminense precisando jogar bola, ele não quis jogar, ficou com medo. Vem contra o Vitória, horrível o jogo, que jogo ruim. O Fluminense ganhou de 1 a 0, graças a Deus. Mas que jogo ruim. E não é possível que o cara consiga fazer essas coisas. Botou lá Vega e o Lescano para jogar, finalmente. Mas não bota John Kennedy. Por que insistir com o Cano? Gente, Cano tá um tempão sem fazer gol. Cano não mostra futebol. Cano não mostra futebol. Cano ótimo. Cano deu muito gol pra gente. Cano foi um artilheiro maravilhoso. Continua lá como artilheiro do Fluminense. Vai ter partida que Cano vai poder entrar. Mas tem partida que não é pra Cano. E eu não consigo entender como é que um treinador de futebol que se diz tão conhecedor de futebol não vê isso. Não tem como entender isso, tá? Tá lá o John Kennedy, não pode entrar. O Keno não joga mais. O Keno não é do time titular e também não joga no time reserva. Você não consegue entender certas coisas, tá? Então, meu amigo, tá difícil demais de você entender Renato Gaúcho. Hoje, ele precisa ganhar do Lanús de 3 a 0. Precisa botar esse time pra jogar. Não é possível, o time não vem jogando bola com o Renato Gaúcho. Esse time não vem jogando bola com o Renato Gaúcho. Nós estamos passando de fase. Não, como ele fala lá, né? Repórter chega aí, vocês não entendem de futebol. Vocês não sabem o que está acontecendo internamente. Esse é o papo dele. Mas ninguém sabe nada da tua mente, Renato. Você é doido. Vamos ser sinceros. O Fluminense pode até ser campeão. Mas Renato Gaúcho é doido, gente. Esse cara é sinceridade. Pode parar, velho. Pelo amor de Deus. Tomara que seja o último ano do Fluminense até ele sendo campeão.
tá? De qualquer competição dessa aí, tanto da Sul-Americana como da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, Renato. Nós estamos em 3 competições, nós estamos bem em 3 competições, mas o que você faz em campo? O que você faz com esse time? É brincadeira, é uma piada. Então, Renato, tomara, sério, o Fluminense tem que ser campeão de uma competição dessa pra ir pra Libertadores. Mas você não continua não, filho, pelo amor de Deus. Tem que entrar outro presidente aí e tirar você. Porque não dá pra entender você não. O Fluminense não joga nada, o Fluminense não vem jogando nada, gente. O futebol do Fluminense é fraco. Sinceridade, temos jogadores, eu falo a verdade, tem jogador. Mas não, ele quer insistir sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas. Agora entrou com 3 zagueiros. O Fluminense tendo jogador, pelo amor de Deus. Aí vem com o negócio, o cara foi expulso e ele não conseguiu resolver o problema. Acabou com 3 zagueiros, o outro zagueiro sendo expulso. Aí depois vai e bota Manuel de novo. Entendeu? Recompor a zaga. Como recompor a zaga com 3 zagueiros? Você não precisa disso, filho. Um jogo ridículo contra o Vitória, que o Fluminense podia ter jogado melhor. Alguns jogos aí que o Fluminense podia ter jogado melhor. Contra o Lanús lá, pelo amor de Deus, que jogo ruim contra o Lanús. E o cara ficou insistindo com 3 volantes. O cara não muda o time, o cara tem medo de jogar. Esse é que é o problema do Renato Gaúcho. Ele tem medo de jogar. Aí não dá, gente, não dá. Hoje o Fluminense precisa ganhar, precisa de botar jogadores pra frente, precisa de um time vencedor hoje, precisa de jogar bola, tá? Renato, pelo amor de Deus. Hoje, sinceridade, é impossível você não botar esse time pra jogar bola hoje, tá? O Fluminense precisa ganhar de 2 a 3 a 0 hoje, precisa passar. O 2 a 0 já passa, 2 a 1 vai pra pênalti. Mas não tem esse negócio, o Fluminense precisa ganhar de 2 ou 3 a 0. Porque o time do Lanús é fraco, não tem a mínima condição da gente ficar na dependência aí. Não tem como, tá? Não tem como. Agora, erro dele, tá? Nós vamos passar pela mesma coisa que passamos pelo Bahia por causa de erro do treinador Renato Gaúcho, que tem poder dentro do clube, né? Como tinha Diniz, fazia o que quisesse dentro do clube, agora Renato Gaúcho também. Eu não consigo entender isso. Um presidente de merda, esse presidente que nós temos é um presidente de merda, tá? Porque o cara não tem condição de chegar, chamar o treinador e falar com o treinador. Pelo aí, meu. Assim foi com Lavega, Lescano, John Kennedy. Por que esses caras não jogam? Nem quando é um jogo desse contra um Vitória. Por que esses caras não entram de titular? Por que esse time do Fluminense não muda? Nem quando é um jogo do Campeonato Brasileiro, que não vale mais nada. Porque a gente não tá mais disputando vaga, né? A gente tá disputando sim, dos 6 para lá. Se for o caso até o 8º, tudo bem. Por aí tá. Fluminense, porque o Campeonato Brasileiro tá horrível, né, gente? A maioria dos times estão brigando para não cair. Essa é a grande verdade. São poucos times que estão brigando por título. O Fluminense tá brigando por uma vaga na Libertadores porque o campeonato tá fraco. Porque senão a gente já estaria lá embaixo. Essa é a grande verdade. Se o Campeonato do Brasileiro tivesse bem disputado esse ano, nós estaríamos abaixo do 10º lugar. Porque o que Renato tem feito tá de sacanagem, tá? Então a Fluminense, a torcida está revoltada já com esse treinador, mas hoje não precisava disso. A gente podia estar jogando por um resultado de 1 a 0 só. Hoje era 1 a 0 só, se a gente tivesse pelo menos empatado lá fora. Mas ele não quis empatar, ele não quis. Quanto o Bahia, ele não quis. Tivemos que brigar aqui para ganhar. Então o futebol do Fluminense hoje está sendo esse. Você perde a primeira e tem que brigar para ganhar a segunda, porque o treinador não quis jogar. Esse é o Fluminense de hoje. O treinador fica com medo de jogar, aquela tradição dele de manter 3 zagueiros, 3 volantes, poucos atacantes, de demorar a mexer, de insistir com jogadores que não estão rendendo. Cano não está rendendo e fica 200 anos em campo. Canóbio tem jogo que não joga nada, que só marca, ele é bom marcador. Tá marcando, mas não sai do time. E não tem reserva? Piada, porque tem reserva. Tem reserva, gente. O garoto lá da base, mais uma vez, não jogou. Riquelme não tem vez em jogo nenhum. Keno não tem vez em jogo nenhum. John Kennedy não tem vez em jogo nenhum. O Lavega e o Lescano entraram dessa vez, porque já não aguenta mais a torcida toda pressionar. Por que os caras não jogam? Então eles entraram. Mas cadê John Kennedy, Keno, Riquelme? Cadê esses jogadores? E Fluminense não tem condição. Aí fica a torcida na mão de Renato Gaúcho. Isso é uma piada. Isso é uma piada, tá? O treinador mandar mais que a torcida. Isso não pode acontecer no Fluminense. Mas isso sempre aconteceu no Fluminense com esse presidente. Com esse presidente isso sempre aconteceu. Vamos mostrar aqui, pessoal, a provável escalação do Fluminense, tá? Quem vai entrar em campo hoje, como é que vai ser. Dá até raiva falar de Renato Gaúcho, vou ser sério pra você. É terrível isso. Tá aqui, ó. Fluminense Lanús entra em campo hoje às 21h30 em Brasília, desta terça-feira no Maracanã, pelo segundo jogo das quartas de final da Conmebol Sul-Americana. O Fluminense perdeu de 1 a 0, todo mundo já sabe. E vamos ver qual a escalação agora do Fluminense. Vou tirar direto aqui da escalação do Fluminense, tá bom, Vila?
Deixa eu mostrar aqui, ver se tá aparecendo todo mundo. Tá aparecendo todo mundo. Então tá aqui, ó, Fábio, o goleiro, Guga de lateral esquerdo, de lateral direito, Thiago Silva e French, que eu não concordo, vou ser bem sincero, você não concordo com o French como titular nesse time. Horrível, tá? Falha muito, não deveria ser ele. René também não deveria ser René, tá? Mas é o escolhido dele. Esses dois aqui são os escolhidos deles, na minha opinião não seria. Martinelli e Hércules e talvez Lúcio Acosta no meio de campo, tá? Provavelmente porque o Nonato não pode jogar. Aí provavelmente ele vai entrar com Lúcio Acosta no meio de campo, se não demorar, se não entrar com Lima, tá? Se não entrar com Lima, porque ele tem medo, tá? De atacar. Então geralmente ele entra com 3 volantes: Serna, Everaldo e Canova. Esse é o time do Fluminense. Everaldo é outro que infelizmente é um bom jogador, na minha opinião, mas falha muito. A única coisa é que ele é um bom pivô, mas está faltando mostrar serviço. Como Cano está faltando serviço, também não colocaria Cano, eu colocaria John Kennedy. Eu seriedade, entraria com o John Kennedy. Vamos dar uma oportunidade pro garoto. O garoto precisa dar uma oportunidade aqui, para ele ver qual é o futebol dele, né? Pra gente ver o que ele mostra. Então, gente, esse é o time do Fluminense de hoje. Agora, tá todo mundo liberado, né? Praticamente pro jogo de hoje. Tá aqui desfalque Ganso com lesão. Pendurados não tem. Aqui é o time do Lanús, que eu sinceridade não vou falar, porque tem muito nome esquisito. Mas esse aqui é o time do Fluminense. Subir um pouquinho aqui, pra gente voltar pra cá. Tá aí, o Fluminense, né, com o Fábio, com esse time aí. Eu, particularmente, não entraria nem com o French, nem com o René. Pra mim, nenhum dos dois aqui é titular. Vou ser sincero pra vocês, nenhum dos dois, tá? O Lúcio Acosta tem que ter essa posição agora, que ele é um cara criativo, né? Então o Fluminense precisa de um cara criativo nesse meio de campo. O Serna tem sido um dos melhores jogadores. Esse ataque hoje tem que ser isso aqui. Hoje, para titular, tem que ser isso aqui, tá? Agora, o Fluminense tem Keno. O Fluminense tem agora provavelmente vai entrar nos relacionados, ainda não apareceu ainda. O Lavega, Lescano, o Baixinho estava machucado, não sei se vai estar liberado hoje, mas deve estar sim, não está falando aqui nada de machucado, né? O Soteldo. Então o Fluminense tem opções hoje, vai depender do nosso técnico Renato Gaúcho, tá? Então, Fluminense hoje, independente de quem vai a campo, independente de qualquer coisa, o Fluminense precisa ganhar, o Fluminense precisa da vitória. E tem que ser de 2 para 3-0, tá? Não é possível o Fluminense ser eliminado pelo Lanús, não é possível. Aliás, possível tudo é possível, né, gente? Agora, Renato Gaúcho fizer isso, meu amigo, ele fica pra história. Pode pegar o boné dele e vazar. Não precisa nem esperar a Copa do Brasil, que é só em dezembro. Então, meu amigo, você precisa classificar o Fluminense hoje pelos moles que você vem dando. Não é um nem dois não, gente. São vários moles que esse treinador tá dando. Várias falhas de Renato Gaúcho. Ah, mas você falam demais. O cara, como ele diz, né? Como ele diz, não, mas o time tá bem na Copa do Brasil, o time tá bem na Sul-Americana, o time tá bem no Campeonato Brasileiro, mas não tem futebol. Não tem futebol. E aquela mesmice sempre. Não, que o Fluminense joga de 3 em 3 dias. Não, que os jogadores estão cansados. Que nós não tivemos férias. Aqui vocês não entendem de futebol. Para, né? Chega, né? O Fluminense precisa mostrar um bom futebol hoje. Tem que mostrar futebol hoje. Precisa mostrar futebol hoje, tá? Pra gente confiar em você, Renato. Que por enquanto não dá pra confiar em você, não. Olha só, hein, gente. Olha essa situação. Não sou eu que tô falando, não, gente. É a torcida do Fluminense inteira. Tá? Qualquer comentarista aí de futebol, de YouTube, você vai falar lá, é a mesma coisa. O Fluminense está na semifinal, né? Vai para semi, se Deus quiser, da Sul-Americana. Já está na semi da Copa do Brasil. E traz em 7º no Campeonato Brasileiro. E ninguém confia em Renato Gaúcho. Como é que pode, né? Como é que pode? Por quê? Porque o cara não demonstra confiança nenhuma. Esse é a grande verdade. É a grande verdade. Ele pode ser campeão, mas ninguém tem confiança nele, com as coisas que ele faz dentro de campo. E depois vai para aquela coletiva, né? Puto da vida, para xingar repórter, para discutir com os caras, com comentaristas, com repórter. Porque só ele que entende futebol. Só ele que entende futebol. Ninguém mais entende futebol, só Renato Gaúcho. Tá de sacanagem, né? Então, gente, vamos lá. Hoje Fluminense e Lanús. Fluminense classificado, tem que ser assim, não tem outra opção. Fluminense 2 ou 3-0 contra o Lanús para passar a próxima fase, tá? E aí a gente conversa depois do próximo adversário do Fluminense. Mas hoje, Fluminense precisa ganhar e precisa se classificar. Valeu? Esquece não, dá aquele like, continua dando like.
mandando mensagem aqui, Live Pix. Até hoje eu não vi ninguém mandar, mas eu quero ver nego mandar aqui. Renatinho, manda uma mensagem pra ver se vai sair aqui o seu áudio. Tá aí todo mundo, valeu? Sandrinho, continua dando like, eu vou resolver esse problema se Deus quiser. E a gente vai estar normalizando o canal aí. Valeu, galera, um abraço, tamo junto. Amanhã a gente fala desse resultado aí, da classificação, tem que ser, do Fluminense. Valeu, um abraço.